Senhor, meus irmãos, hoje, mais uma vez, mais uma aula, continuação do módulo 2, no caso, aula 3. O módulo 2 é Didática e Metodologia Cristã, e essa aula 3, uma aula extraordinária, onde vamos ver as leis do ensino cristão. Essas leis foram escritas por Howard Hendricks, lá no livro Ensinando para Transformar Vidas. Antes de iniciarmos, como de costume, façamos aquela pequena oração, depois a vinheta, depois retornaremos com esse estudo que está magnífico. Senhor meu Deus, mais uma vez eu te agradeço, Senhor, por tudo que tens feito por cada um de nós. Senhor, aquele ouvinte que vai estar escutando essa palavra nesse momento, esse ensino, que ele possa estar de coração aberto e com a mente ávida pelo conhecimento que é da tua palavra. E que em cada momento da sua vida ele possa viver essa palavra. Entender que a palavra não é apenas para ser lida e entendida, mas é para transformar e transformar a vida da pessoa que a escuta, para transformar e ser vivida. Então, desde já, eu te agradeço em nome de Jesus. Howard Hendricks é um dos maiores educadores cristãos do século XX. Ele cunhou em sua obra clássica, Ensinando para Transformar Vidas, um conjunto de princípios fundamentais que ele chamou as 7 leis do ensino. Estas leis não são meras técnicas, mas sim verdades imutáveis e universais que governam o processo de ensino e aprendizagem quando submetidas à orientação do Espírito Santo. Compreendê-las e aplicá-las é como um marceneiro que aprende a usar suas ferramentas com maestria. O trabalho transforma-se em mais eficaz, preciso e poderoso. Elas nos lembram que o ensino bem-sucedido é uma combinação dinâmica entre a preparação diligente do professor e a obra transformadora do espírito. Cada tópico nós dividimos em alguns subtópicos. Então, como são 7 leis, as 7 leis de Howard Hendricks, vamos dividir em 7 subtópicos. O primeiro é a lei do professor. O professor ele precisa conhecer aquilo que ensina. Esta é a lei fundamental. Não se pode dar o que não se tem. Um professor que ele para de crescer hoje, ele para de ensinar amanhã. Isso vai além do conhecimento intelectual. É a verdade internalizada e vivida. Vamos dar uma olhada lá em Esdras, capítulo 7, verso 10. Porque Esdras havia preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para executá-la e para ensinar em Israel estatutos e juízos. Então, o professor, ele deve ser o primeiro aluno da lição, estudando a fundo, deixando que ela primeiro o transforme para só depois comunicá-la. Então, antes, essa lição ela tem que transformar você, pois só assim ela será eficaz. Só assim você a comunicará ao outro de forma que ela realmente faça morada e transformação na vida do próximo. Ele tem que ver transformação na sua primeiro. E a segunda lei, que é o segundo subtópico, é a lei do aluno. O aluno ele precisa estar envolvido e interessado no processo de aprendizagem. O ensino ele não acontece até que a aprendizagem ocorra. E a aprendizagem ela exige um aluno motivado, cujas necessidades e perguntas e realidades são consideradas. Eu falei nos tópicos anteriores sobre essa importância de considerar a realidade do aluno, o grau de aprendizado que ele tem. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Vamos ver lá em Provérbios, capítulo 23, verso 12. Os olhos do Senhor preservam o conhecimento, e ele derruba as palavras do transgressor. Então, conheça seus alunos, use perguntas,
Relacione a lição com as suas vidas. Crie um ambiente seguro onde eles sintam desafios e sejam desafiados e sejam valorizados. Eles têm que se sentir desafiados e o principal, o aluno, ele tem que se sentir valorizado, pois ele tem que se sentir parte do que está acontecendo ali. Por isso, não seja apenas um transmissor de conteúdo. Seja alguém que inspira transformação, inspira mudança de vida, pois a palavra de Deus é mudança. Aí partimos para a lei da linguagem, que é o terceiro subtópico. Essa lei trata da comunicação. Essa comunicação ela deve ser estabelecida por meio de palavras e conceitos compreendidos pelo aluno. O uso de jargões teológicos ou linguagens desconectadas, quase que não sai se desconectada, da realidade do aluno, ela ergue uma barreira intransponível para o aprendizado. O aluno vai se sentir de uma forma, ele não condiz com o linguajar dele, não condiz com a realidade dele. Como ele vai entender? Lá em Neemias também, capítulo 8, verso 8, a gente vai ver. Vamos dar uma olhada lá o que é que vai falar. Assim eles liam no livro da lei de Deus distintamente e davam sentido e faziam com que eles entendessem a leitura. Eles liam distintamente o livro de Deus, davam sentido e faziam com que entendessem essa leitura. Explique os termos, use ilustrações, metáforas e exemplos do cotidiano dos alunos. As palavras difíceis, torne-as fáceis. Traga ao entendimento, traga ao linguajar que o teu aluno entenda. Pois muitas vezes usamos palavras, só o dicionário sabe que palavra é aquela. Só o próprio dicionário. Nem você mesmo muitas vezes sabe. Mas como você acha que é bonita, que é algo que vai chamar a atenção, você traz. Mas não é. Traduz a verdade eterna para a linguagem contemporânea. Traga essa verdade eterna, que muitas vezes está numa linguagem daqueles tempos, para a linguagem de hoje, para uma linguagem que facilite o entendimento do teu aluno. E o quarto subtópico é a lei da lição. O ensino ele deve progredir do conhecido para o desconhecido. E esta é a lei da ponte. O novo conhecimento ele deve ser ancorado em verdades e experiências que o aluno já possui. Vamos ler Marcos, capítulo 4, verso 30 e 31, para que possamos entender um pouco melhor isso. E como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é o menor de todas as sementes que há na terra, verso 32, mas tendo sido semeado, cresce e torna-se a maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Então aqui a gente vê que Jesus ele parte do conhecido, que é uma semente, para explicar o desconhecido, que é o reino. Inicia a aula levando o que o seu aluno já tem como conhecimento. Esse conhecimento prévio do seu aluno tem que ser levado em consideração. Use analogias e compare conceitos novos, com coisas que eles já entendem. Pois senão esse ensino vai destoar tanto que não vai ter sentido, não vai ter aprendizado, não vai ter transformação. Dando sequência, o quinto subtópico é a lei do processo de ensino. O ensino eficaz exige que a verdade seja reproduzida na vida do aluno, por meio da sua própria atividade mental e prática. Nós aprendemos fazendo, refletindo e aplicando. Como aprendemos fazendo? Fazemos aquilo ali, refletimos sobre o que estávamos fazendo na sala e depois a aplicamos em nossa vida. Essa é a forma eficaz de aprendizado, pois a passividade ela é inimiga da retenção e da transformação. A pessoa passiva, ela não retém e ela também não se transforma. Pois traga seus alunos
tire-os da passividade, como está lá em Tiago 1:22. E sede cumpridores da palavra, e não ouvintes apenas, enganando-vos a vós mesmos. Quando somos apenas ouvintes, enganamos a nós mesmos. Aqui fala, sede cumpridores da palavra. Professor, inclua atividades práticas na sua aula. Debates, estudos de caso, dramatizações, projetos de serviços. Faça com que o seu aluno manuseie a verdade, que ele a pratique, não apenas fique no mero campo do ouvir, no campo do abstrato, mas que ele traga isso à prática, a ser palpável na vida dele. Então, o sexto subtópico é a lei do processo de aprendizagem. O aluno ele deve produzir com exatidão em sua própria mente a verdade a ser aprendida. O aluno ele precisa ter a oportunidade de dizer e fazer a verdade com suas próprias palavras e ações, para que ele possa internalizá-la. Então entenda, não engesse as respostas. Como eu já falei em aulas anteriores, faça perguntas abertas, que leve-o a pensar e trazer as suas próprias palavras e criar as suas próprias ações para que ele possa internalizar aquilo e ser transformado. Vamos ver Lucas 6,40. O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo o que for perfeito será como seu mestre. Todo aquele aluno que for perfeito, for irrepreensível, ele estará como seu mestre. O nosso mestre é Cristo. Peça aos alunos que resumam o que aprenderam. Sempre traga isso. Que eles expliquem o conceito a um colega ou que criem uma forma de expressar a verdade. Um desenho, uma música, uma oração. Faça com que eles expressem tudo aquilo que foi passado, para que assim eles tenham um aprendizado e uma internalização desse aprendizado. O sétimo subtópico é a lei da revisão e aplicação. A revisão e a aplicação são essenciais para a consolidação desse aprendizado e a transformação da vida. A verdade ela precisa ser revisada, reforçada e, sobretudo, aplicada em situações reais para que ela possa se tornar parte do caráter do teu aluno. Vamos ver Filipenses 4:9. Estas coisas que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Ouviste, viste, recebeste, fazei, para que o Deus de paz seja convosco. Então, reserve os minutos finais da sua aula para uma revisão rápida. Dê tarefas de fé para que durante a semana eles sejam encorajados a aplicar específicos princípios de um princípio que você ensinou. Comece a aula seguinte revisando as aplicações da lição anterior. Mostre durante a semana também interesse pela vida dos seus alunos, para que você possa, como eu já falei também em aulas anteriores, ser esse aprendizado e esse ensino seja intencional, pessoal, que ele seja pessoal, porque esse era o ensino de Cristo, ele também era pessoal. Cristo ensinou sentado com Nicodemos, como eu dei em exemplos anteriores, ele sentou com Nicodemos e o ensinou. Ele sentou com a mulher no poço, ele foi intencional, ele foi pessoal. Então seja também sobre a lei do professor, lá em Howard Hendricks, o ensino que impacta não é o do frente a frente, mas o do coração para coração. Sobre a lei do aluno, você pode levar um cavalo à água, mas não pode fazê-lo beber. Porém, você pode adicionar sal à sua ração. Entenderam? Crie sede pela palavra em seus alunos. Sobre o processo, nunca faça pelos seus alunos o que eles podem fazer por si mesmos. As leis de Howard Hendricks, elas nos oferecem
um mapa bíblico e pedagógico para a jornada do ensino. Elas nos libertam do ativismo vazio e nos guiam em um ministério docente, intencional e profundamente eficaz. No entanto, a lei maior que rege todas as outras é a dependência do Espírito Santo. Eu sempre vou estar batendo nessa mesma tecla, pois é ele quem, em última instância, abre o entendimento e convence os corações. Você é apenas um transmissor do conhecimento, transmissor do conteúdo. Através da sua vida, o aluno vai ver mudança, mas é só o Espírito Santo quem pode fazer a obra por completo. Vemos lá em João, 1 João, capítulo 2, verso 27. Vamos dar uma olhada. Porém, a unção que vos recebestes dele permanece convosco, e não tendes necessidade de que homem algum vos ensine, mas como a mesma unção vos ensina todas as coisas. E é verdade, e não mentira. Como ela vos ensinou, vós haveis de permanecer nele. Então, professor, que você busque com diligência aplicar estas leis com a habilidade de um obreiro aprovado, mas sempre dependente da unção do Divino Mestre, que é a fonte de toda a verdade e transformação. Então, que você nesse momento entenda que a importância de estudar, mas a importância maior é de ser dependente do Espírito Santo. Nesse momento, se fez sentido para você, eu te peço mais uma vez, se inscreva no canal, compartilha, deixe nos comentários aqui algo que você quer que eu traga. E eu te peço, seja intencional no teu ensino. Desde já, eu agradeço em nome de Jesus.